Supremo Deus, Criador dos céus, da terra e de tudo no que neles há. Ó Supremo Deus, Criador do céu, da terra e de tudo que nelas há. Pela longa divina vontade, a era da noite chegou ao fim. Está liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era que a humanidade muitas vezes veio aspirando. Agradecemos ao privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos da vossa poderosa luz, abençoando todos aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade em nossos lares. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e proteger-nos, dando expansão radiantes em nossas almas, assim seja. Amém, amém, amém. Nossas raízes, intervenção é cristal positivo, a luz em ação, cristaleiro, união, estável na performance e no teatro. Sempre irmão, na filmagem e na gravação, no rec play, start, vai rimando, não para, segura a base. Vai rimando o cristal aqui em casa é fase do videogame, do game over. Vou rimando no fim do mundo, se sabe ouve o fim do mundo, mas não acabou ainda. Sem uma única chance, Jesus é a saída. Toca sozinho. Find the phone, get the name, get the name, get the mind, get the mind on, don't you never find me. Who me and make it live life like a G, then it all to the B, everything is me, who me and make it live like 1, 2, please, and then you want to be enemies and my range is on. The fucking range is on. The fucking game is on. Online, don't try to find the mind. Got mine. Then start to rap, big rap, big rap, rather nigga not do that. These.
Outlaw 2 G Gabi C13. These five folk and honey daily niggas hope keep mad on the me slow my geta money for the nigga family folk home the niggas we like it you general you we don't scam on sleeping who mini liga like many hesitate only Jesus all to be I wait in a handsome you white to me enemies in God bless them, I think of a large. Damn it, take it, bing of a coffee. God bless them, I think of a large. Damn it, take it, bing of a coffee. Damn it, take it, bing of a coffee. Damn it, take it, bing of a coffee. Play a game, boss, check it, watch. In the casinos, lá pega money off. I me go back to Brazil, work Glock. Rickelei, car, Glock, puff. God bless them, I think of a large. Damn it, take it, bing of a coffee. God bless them, I think of a large. Damn it, take it, bing of a coffee. God bless them, I think of a large. Damn it, take it, bing of a coffee. Damn it, take it, bing of a coffee. Damn it, take it, bing of a coffee. Gabriel Cristal apresenta mensagens subliminares da guerra do mundo atual. E a cruz do sacerdócio de Melquisedeque, o símbolo de Jerusalém, e porque os soldados opostos querem liquidar um ao outro. E o fim da cruz do chifre pequeno da profecia de Melquisedeque, porque em Ezequiel diz que existe um chifre pequeno, e esse chifre pequeno ele causa muita guerra, mas na mensagem subliminar vemos a águia bicéfala que nos trará a paz, a força do céu, a força dos pássaros de fogos, lavando com a sua chuva a morte, o espírito da assolação das sombras, fazendo cada ser enxergar a multiplicação na cruz, no sacerdócio de Melquisedeque, no símbolo de Jerusalém e na verdadeira cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa imagem subliminar depende de uma transmutação mental. Você precisa imaginar o desenho em movimento para que você possa enxergar o outro detalhe, a outra imagem subliminar sobreiluminada. E isso é a mensagem subliminar. E para entender por que os soldados de nações opostas querem liquidar um ao outro, você precisa entender sobre as guerras dos ídolos, o porquê das diferenças de um ser melhor que o outro, de um vencer a guerra e de o outro perder. É justamente porque existe a hierarquia, né? Na entrada principal do templo de Jerusalém, os soldados sírios entraram com uma estatueta, mas Judas Macabeus estava viajando, então seu filho impediu da estátua entrar nos portões de Jerusalém. Então os soldados sírios, por ser essa estatueta, uma obra de arte muito cara e que continha uma sabedoria sobre a justiça, né? Então eles achavam que aquela estatueta tinha um ligamento com as escrituras do céu,
né, ajudando a eles a interpretar todo o texto sagrado. Assim como as escrituras sagradas, os horóscopos, eles podem estudar através da astronomia, astrologia, a oitava dimensão do universo, né? Uma dimensão já próxima ao domo do universo. Mas nem todas as previsões do horóscopos atingem toda a humanidade. O horóscopo atinge os místicos. Está contido na oitava dimensão e não atinge todos os terráqueos. É distante da Terra e são 7 degraus acima da Terra. Quer dizer, essa lei é a lei mais conhecida, mais popular. É a lei do politeísmo, o horóscopo, né? Mas as escrituras, elas foram baseadas nessa guerra de Jerusalém dos sírios, que quando eles entraram em guerra, os sírios, eles tinham alguns bastões que eram guias de linhas de frentes, de tropas de guerras, enquanto os soldados de Jerusalém tinham espadas, escudos e boas armaduras, vestimentas de guerras que aguentavam toda a luta. Então esses bastões, eles continham a lua e a estrela, que era o símbolo da bandeira deles, né? E o símbolo da bandeira de Jerusalém é o castiçal, né? O candelabro, né, o que significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando o exército sírio perdeu a guerra, eles perderam também os bastões. E os soldados de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, colheram todo o uniforme para retirar os corpos e serem devolvidos para os sírios. Mas as suas armaduras ficaram em Jerusalém. Então, em respeito em todos que morreram, os pessoal de Jerusalém acenderam 7 velas nos castiçais, né? E também mudaram a bandeira, colocaram um hexagrama, né? Porque eles absorveram o conhecimento das armas dos sírios em Jerusalém, em gesto de paz e não aos ídolos. E a guerra não acabou até hoje, né? E esses símbolos continuam esquecidos, continuam abafados. Muitos conhecem como coexistência. Então, esse símbolo, eles estão em guerras até hoje. Nós temos a guerra da Rússia, né, que também é uma guerra atual, que é de acordo com a passagem de Ezequiel, que fala que um bode lutará contra um chifre pequeno, um carneiro do chifre pequeno, um carneiro lutará contra o bode do chifre pequeno e vencerá, né? Que esses chifres que estão na cabeça do carneiro são os reis, os senhores que estão fazendo a guerra nos dias atuais. A guerra da glória dos homens e a guerra espiritual. E que cada profeta de câmara, de capela, possa estar em contato em causa divina para receber a visão futura das dinastias que estão para vir nos tempos em que foram escondidos os livros sagrados pela Igreja Católica. Esse livro de Macabeus foi tirado da Bíblia. Por isso essa cruz do chifre pequeno tem tanta mensagem subliminar. Uma hora é uma cruz de Cristo, outra hora é uma profecia de Ezequiel, e a terceiro momento
esperançoso, esperamos que possa ser a força da águia bicéfala, que possa descer do céu, assim como está na Rússia, as melhores artes que adoram ao Deus Supremo, o Pai de todos os espíritos, adorada por toda a humanidade, globalmente publicada, para que ela possa limpar todo o espírito da morte e possamos enxergar uma multiplicação de cruz, de sacerdócios, de Melquisedeque, de Arão e de Jesus Cristo na imagem da cruz de Cristo. Tadinho dos animais, bichinhos inocentes, não sabem do perigo que encontra em sua frente. Tadinho dos animais, bichinhos inocentes, não sabem do perigo que encontra em sua frente.